Olá, queridos, graça e paz. Esse tema que estamos conversando esse mês, o sentido da vida, nos faz refletir, sobre a vida, na verdade. Jesus, ele diz assim, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ao longo da história, o ser humano não deixou de buscar sentido para a vida. Essa busca aparece na filosofia, na ciência, na arte, no consumo e até mesmo na religiosidade. No entanto, apesar das inúmeras respostas oferecidas pela cultura e pelo mercado, permanece um vazio que nenhuma dessas propostas consegue preencher de forma duradoura. À luz das Escrituras, somos convidados a olhar para essas perguntas não apenas como uma inquietação humana, mas como um chamado divino. O sentido da vida não é algo que inventamos, ele é algo que descobrimos quando alinhamos a nossa existência ao propósito de Deus. E esse alinhamento se revela na forma plena da vida de Jesus. O sentido da vida revelado em Jesus. Jesus não apenas falou sobre o sentido da vida, ele encarnou. A sua maneira de viver, amar, servir e obedecer expressa com clareza o que dá significado à existência humana. Mesmo sendo Deus, sujeitou-se à vontade do Pai, reconhecendo que essa vontade era boa, perfeita e suficiente. As Escrituras nos lembram que Jesus viveu plenamente a condição humana, sem pecado, para que pudéssemos aprender com Ele como viver uma vida que tem sentido, que faz sentido. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 45 está escrito assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diferente do primeiro Adão, que escolheu a própria vontade e trouxe ruptura, Jesus, o segundo Adão, viveu em completa obediência, restaurando aquilo que havia sido perdido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala sobre isso. Nele aprendemos que ouvir e obedecer ao Pai não diminui a vida, pelo contrário, é isso que lhe dá sentido. Uma vida que faz sentido mesmo em meio a limitações. Ao se tornar humano, Jesus assumiu condições que, aos olhos do mundo, não representam sucesso, não acumulam bens, não ocupam cargos de poder, não se enquadrou nos padrões sociais de prestígios, trabalhou como um artesão comum, foi incompreendido e rejeitado e, por fim, crucificado. Ainda assim, a sua vida foi extraordinária, foi significativa. Ele não viveu para autopromoção, mas cumpriu a missão que o Pai lhe confiou. Lá em João, capítulo 4, versículo 34, está escrito assim: a minha comida consiste, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa verdade, ela nos confronta. O sentido da vida não está em circunstâncias ideais, reconhecimentos sociais ou conforto, mas em viver alinhados com o propósito de Deus, mesmo quando isso exige renúncia. O sentido da vida se manifesta na missão. A missão de Deus, Missio Dei, ela não começou conosco e nem termina em nós. Desde o princípio o Senhor está agindo e redimindo a sua criação. Em Jesus essa missão se torna visível e por meio do Espírito somos convidados a cooperar com ela. Lá em João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O sentido da vida
se aprofunda quando deixamos de viver apenas para nós e passamos a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não somos apenas espectadores, somos cooperadores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Essa cooperação acontece no cotidiano, né, da vida, em casa, no trabalho, nas relações, nas cidades, nas redes sociais. Vivemos e anunciamos com palavras e atitudes o novo jeito de viver que recebemos de Jesus. Sensibilizar-se, ouvir o clamor ao redor, viver uma vida com sentido em Jesus nos torna sensíveis ao clamor do mundo, clamor por reconciliação com Deus, por cura nas relações humanas, por justiça, solidariedade e fraternidade. Em Isaías, né, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Ignorar o sofrimento, acostumar-se à injustiça, com a injustiça, né? Ou fechar os olhos às necessidades ao nosso redor, não é neutralidade, é afastamento da missão. O Evangelho nos chama a um amor prático, encarnado e comprometido. Mobilizar-se é viver com propósito todos os dias. Descobrir o sentido da vida em Jesus não é um ponto de chegada, é um caminho diário. Somos chamados a ler a vida a partir da perspectiva do reino, reconhecendo quem somos, por que existimos e para quem vivemos. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse chamado nos move ao engajamento, ao serviço e à participação ativa na missão de Deus, utilizando os dons, oportunidades e espaço que Ele nos concede. O sentido da vida não está em respostas prontas, mas em uma pessoa. Em Jesus encontramos não apenas um exemplo, mas um convite: viver alinhados à vontade do Pai, cooperando com a sua missão e permitindo que o Espírito nos conduza. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um excelente dia.